E aí vem uma pergunta que até a gente estava brincando aqui antes, né? Uma vez eu estava fazendo uma live e um pai chegou assim, cara, meu filho quer ser astronauta, o que ele tem que fazer? E eu peguei e soltei assim, cara, primeira coisa é ir embora do Brasil, cara. Oh, não. Porque como que tá hoje, se alguém Aham, aí, ó, que tá ouvindo a gente, quer ser astronauta, qual que seria hoje, na aham. situação atual, o que a pessoa teria que fazer? Como é que está a nossa perspectiva aqui? Agora eu vou falar uma coisa aqui que eu não tenho falado, tá? Assim, o Programa Espacial Brasileiro, ele tem alguns pilares, né? Vamos dizer assim. Nós dividimos em alguns eixos de formação. Um deles é o desenvolvimento de tecnologias para sistemas, né? Sistemas espaciais, satélites, etc. O outro, desenvolvimento de foguetes. O outro, desenvolvimento de infraestrutura, por exemplo, Alcântara, no INPE também, os laboratórios, toda a parte de infraestrutura. Um outro que é a parte de legislação, está sendo refeita a legislação para se adaptar à parte mais moderna, que ela está muito antiga. Pode ser até que a gente modifique a estrutura do programa espacial, né, de forma a ficar mais dinâmico e mais firme, mais forte, vamos dizer assim, porque ele é muito espalhado entre muitos ministérios, Muita etc. coisa, né, cara? É a Força Aérea no meio, a Tem agência no Força Aérea, outro. tem a política espacial é do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações. Os centros de lançamento são a área da Força Aérea. Força Aérea. O IAE é da Força Aérea. O INPE é do INPE, é do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Aí tem um comitê de desenvolvimento do programa espacial, fica no GSI. Tipo assim, não tem nada a ver, mas foi colocado, caiu de paraquedas no GSI. Né? Tem segurança institucional, o programa espacial é importante, assim como o programa nuclear para segurança institucional, mas no GSI é para a preocupação de como que isso aí pode afetar a segurança nacional. Certo. Né? Mas está muito espalhado as coisas. Então, existem estudos que têm sido feitos com a agência espacial, com o Ministério, com todos esses outros stakeholders, assim, para preparar uma nova estrutura do programa espacial que dê mais unidade, mais robustez, né, com legislação mais moderna e eleve o nosso programa espacial. Ele precisa ser a nível mais alto, vamos chamar assim. Em todo caso, aí tem essa parte de legislação e a parte de cooperação, né? Aí você fala, pô, mas é a pergunta que eu fiz é de astronauta, né? À medida que a gente tem desenvolvido esses outros sistemas aqui, né, imagina uma carta de Gantt, sabe aquela que você vê assim, desenvolve, né, consegue orçamento, conseguimos, agora vai aplicar 400 milhões no aeroespacial, né? Só para você ter uma ideia, vai entrar agora esses 400 milhões para as empresas do setor aeroespacial. Desenvolvimento de foguetes, tá? Já começamos a desenvolver aqui. Lançamos um edital de 8 milhões, teve um sucesso muito grande para foguetes protótipos, né, para foguetes de treinamento, e agora vem outras coisas também com foguetes. Alcântara, em infraestrutura, então era um bloqueio, aquele tal do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, né, tiramos aquilo lá, 20 anos de espera, não conseguimos resolver isso. A infraestrutura do centro sendo melhorada, mandei colocar um cabo de fibra ótica ligando lá São Luís com Alcântara. Porque esse era uma crítica que todo mundo fazia, né? Não tem nem internet em Alcântara, Pois é, eu né? também. Para falar assim, pô, como é que você tem um centro de lançamento com internet e rádio? Pô, não tem como, né? Entendeu? Tem que ter uma internet boa, de alta qualidade, segura, né? Que você tem toda a parte de segurança cibernética e tal. Então, nem colocar um cabo lá. Então, já tem orçamento, tudo. A RNP está fazendo o cabo, vai transferir lá no POP. POP é um ponto de operação lá da Universidade Federal do Maranhão. Né? E vai passar o cabo submarino. Vai chegar lá, vai chegar com 100 gigabits por segundo. Aí estão conversando melhor. Está começando, entendeu? né? Então, isso é uma coisa importante. Ou seja, a infraestrutura está sendo melhorada, a gente conseguiu recursos para isso. Foi uma das melhores vitórias, vamos dizer assim, da minha gestão lá, foi transformar o financiamento de ciência e tecnologia com 3 fontes. Né? O orçamento normal, nossas estruturas financeiras, a gente recebe agora financiamento de empresas privadas, fundos, etc. Eu criei uma secretaria para fazer isso. Parece fácil quando você fala assim, mas não é. Tem que ajustar com o TCU e tudo mais. Foi tudo feito da maneira correta. E o FNDCT, que muda, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que hoje nos dá uma capacidade, musculatura, para investir mais de 5 bi por ano em projetos de ciência e tecnologia. Por isso que tanta coisa tem sido feita. Então, foi uma vitória gigantesca. E aí, à medida que o nosso programa tem uma linhazinha na carta de Gantt ali, que isso aí eu sempre guardo na manga, eu evito falar muito, o pessoal vai falar que eu estou puxando sardinha para o lado... porque ser astronauta, você vai puxar assim. Parece bobagem, mas tudo que eu falo nesse ponto, eu falo, é porque ser astronauta você quer fazer isso. Não é. A gente precisa fazer seleção de novos astronautas aqui.
Eu não quero morrer sozinho, vamos dizer assim, entendeu? A gente tem que ter outros. E aí, na medida que a gente desenvolve as coisas aqui, eu vou colocar um grupo, eu ou quem tiver lá, a ideia é colocar um grupo para treinar. Pode treinar nos Estados Unidos, pode treinar na Rússia, né? Até na China, se for o caso, né? Mas para fazer treinamento lá, e esses aqui que vão direcionar o futuro do nosso programa tripulado aqui no Brasil. Entendeu? Então, tá no escopo do programa espacial ter novos astronautas. Então, o pessoal não precisa ir para lá. Tá vendo? Pode vir, pode ser selecionado e deve fazer um treinamento preliminar aqui. Mas aí já vai ser nessa coisa mais moderna dos astronautas, pode ser civil, que pode ser... a função é civil. A função é civil. E outra coisa, lembrar que agora tem nos programas espaciais, você tem um programa espacial, não sei, governamental, como a Agência Espacial Brasileira, a NASA, né, a Agência Espacial Europeia, canadense, assim por diante, a JAXA lá. Mas agora está entrando outro player muito bom, que é o setor privado. Então, eles vão precisar de astronautas profissionais. Sim. Então, mas a cápsula da SpaceX, a Dragon, ela é praticamente automática. Mas ninguém gosta de ficar num passageiro, num veículo. Você fala assim, eu estou num carro automático, é uma coisa, você está no chão, se você pisa Mas no a freio, última Soyuz que foi acoplar, o cara teve que assumir. Agora, menos de um mês atrás, a Soyuz, na hora que foi acoplar, você ouvia lá, fulano, eu esqueci o nome de quem que era o cosmonauta, assume aí, cara, porque o CURS, né, que é aquele sistema, não funcionou, aí o cara entrou no degradado. O modo degradado, você tem que assumir e fazer. Então, ou seja, a gente precisa de astronautas profissionais para trabalhar nas empresas privadas também. Você vai abrir um monte, é igual o piloto da Gol, da Latam e etc. Sim. Tem o piloto e o comissário, são aeronautas profissionais para poder levar os turistas, os passageiros, né? E eu espero realmente que com o aumento de voos, você vê que a estação espacial deve passar para o setor privado, a Estação Espacial Internacional. Isso, ela vai ter uma metamorfose ali no espaço, né? Aquela Axiom Space parece que vai levar os módulos, né? Isso, é lá do Mike Sufredini, que era da NASA, ele estava coordenando isso aí. Vai ser legal isso aí. Tem a outra estação que ninguém fala, está meio parada há muito tempo, mas não está morta, vamos dizer assim, a estação Bigelow. Lembra? Bigelow isso, que é com módulos infláveis. Aí você fala infláveis, deve ser, imagina uma bexiga, né? Um alfinete lá, não. Mas ele colocou uma na ISS para testar, já testou lá esses módulos, o BA330, coisa assim, ou 320. Esses módulos são super resistentes. Essa tecnologia foi desenvolvida pela Space Hub, lá em Houston, uma empresa lá. Aí ele comprou essa tecnologia. Tem a vantagem dela aí murcho, né? Então usa pouco espaço dentro do foguete e chega lá, ele infla, fica na posição normal, é super resistente aquilo lá e tem muito espaço dentro. Então é outra estação e esses mesmos módulos, eu lembro que eu fui convidado lá pelo Bigelow, faz tempo isso aí, para trabalhar com ele lá. Olha só. E faz tempo esse negócio. Eu fui lá em San Diego, eles pagaram a passagem lá de Houston para San Diego, fui lá, passei um dia inteiro lá, quando eu cheguei cedinho lá, fui visitar a fábrica, é gigantesca a fábrica lá, né? Assim, essa instalação que eles têm. E quando eu cheguei, né, o pessoal foi me buscar no aeroporto, levou para lá, vem segurança, aquela coisa toda, eu entrei lá. Aí veio um senhor, porque eu nunca tinha visto o Robert Bigelow pessoalmente. Eu tinha visto ele. Aí veio um senhor lá, assim, de calça jeans, camisa normal. Ele, então, eu vou te apresentar as coisas aqui. Eu estou pensando que é um diretor de lá, alguém. E ele foi apresentar, mas o cara sabia tudo. Ele mostrou um sistema de propulsão interessante que eles estavam desenvolvendo, né, para controle de atitude. Me mostrou o mockup dos módulos lá, como é que era dentro, como é que vai ficar isso, como é que vai ficar aquilo. Eu vendo, esse cara manja pra caramba, né? Deve ser um funcionário antigão aqui. Só o fundador, né? Aí chegou uma hora que ele me deu um cartão. Deixa eu dar um cartão meu aqui. Eu, você que é o meu. Legal. Tá. E aí, mas a questão é que estava justamente no momento aquele lá, que eu tinha expectativas, né, de voo, essas coisas. Eu falei, eu não vou... Eu não vou ficar por aqui, não. Porque tem 2 amigos meus que foram trabalhar lá. E aí, eles que falaram de mim. E aí, eu puxar para lá. Né? Porque as empresas elas vão atrás, igual agora a Axiom, né? Ela pegou o Lopes Alegria lá, né? Isso. Que é um antigo da NASA, né? E ele que é o comando ali, e os outros que foram com eles aí são caras, né?
Porque você coloca um cara desse para justamente treinar e passar o Você conhecimento. usa a né? experiência, né, assim, da pessoa. No caso ali, eu tinha o Ken Ham. Ken Ham, ele era um dos pilotos da minha turma, que estava trabalhando lá na Bigelow. E tinha o George Zanka, a gente chamava de Zembo. Ele estava trabalhando lá Astronauta também. sempre tem um apelido, né? Sempre tem Qual que apelido. era do senhor? Eu não tinha, era diferente. O pessoal chamava de Marcos mesmo. Tá. No começo o pessoal começou a querer me chamar de Mark. Aí eu falei, não, Marcos, estranho essa coisa. Eu prefiro Marcos mesmo. Eles me chamaram de Marcos mesmo. Entendi. Mas aí eles que falaram do meu nome lá por causa da parte técnica, né? Certo. Eu trabalhei muito tempo ali na NASA com testes de integração de módulos. Né? Eu era o chefe da parte do MIT, que chama Multi-Element Integration and Testing. Eu fui responsável por todos os testes do módulo japonês, do Kibo. Fiquei 3 anos indo e voltando lá de Tsukuba, né, no Japão, para poder testar o módulo lá, standalone. Depois trouxemos ele para o Kennedy Space Center. Tem uma instalação, um laboratório de teste da estação espacial. E ali ele tem um emulador. Você conecta o módulo no emulador e ele faz todos os tipos de testes dos sistemas, né? Desde sistema de refrigeração, com água, Elétrico, etc. dados, tudo, Elétrico, todas as conexões porque você fala, conexão? Mas quando você vai conectar o módulo lá, você faz a conexão mecânica e depois tem que conectar as outras coisas, que aí você faz EVA, né? Claro. Aí você tem que testar com luva inflada, como é que esse negócio é possível ou não. Você fica numa posição inatingível. Então tem um monte de testes, Que é inclusive. o que os russos estão fazendo aí nessas caminhadas últimas, né? Então. Eles colocaram lá o Nauka, o Prichal e tal, e agora eles precisam fazer o resto das conexões, né? Nauka quer dizer ciência, né? Ciência, sim, claro. E aí, e também tem a parte de comando e telemetria. Então a gente acertou todo o módulo japonês, o Kibo lá no Japão, estava funcionando tudo redondinho, 100%. Né? Aliás, são muito bons os japoneses para fazer isso. Era a Mitsubishi Heavy Industries, era a empresa contratada para isso. Aí levamos lá para o Kennedy, conectou, mais de 500 erros. Né? O que acontece? Porque fizeram errado? Não, é porque, como todo sistema complexo, e a estação é um sistema complexo, ele cria certas glitches, que a gente chama assim. Às vezes é um comando que não vai direito no pacote, ele transmite ali em 1553, aquelas, né? E às vezes o pacote de dados, né? Você pode imaginar o dedo aqui, né? Tipo, entra 1, 2, outro, e às vezes ele dá um erro de temporização. Ou engripada, né? Ou o número do PID, que chama, né? A identificação do código de qual dado vai ser mostrado naquele display. Às vezes é trocado por alguma razão na estação, e chega ali, era para medir temperatura e de repente vem uma pressão lá e extrapola, e aparece um monte de risquinho, um monte de jogo da velha ali. Bom, fato que você vai, corrigimos os erros todos, testamos, tudo funcionou 100% depois, e aí ele ficou lá em grelha no Kennedy durante alguns anos até ser lançado. É interessante esse grelha pelo seguinte: o módulo ele é feito para ficar no espaço, claro, pressurizado no espaço. Então, quando você pressuriza uma estrutura oca, tipo uma latinha, lá no espaço, né? E ela fica íntegra, ela né? fica íntegra e a estrutura é feita leve, obviamente, para as condições, né? para isso. Quando você mantém essa estrutura na Terra, gravidade, se você deixar ele parado assim um tempo, vai virar uma banana, né? Depois. Então ela tem que ficar girando. Aí você entra lá, ela fica girando, não fica girando rápido. Se você tem a velocidade certa para manter ela, né? Você ficava lá no Kennedy, você tinha que ficar parado olhando para ela ali alguns minutos, aí você notava que ela está girando. Mas é muito lentamente, mas tem que manter o sistema grelhando. E aí, Porque igual uma grelha de churrasqueira, né? Aí eu testei lá, eu era o chefe desse setor, e com isso você acaba criando uma credibilidade de engenharia e gerência de projetos. Eu também trabalhei em melhoria, na revitalização dos painéis dos ônibus espaciais, né, tudo aquilo lá. Então, eu tinha muita credibilidade na área de interface humana, né, painéis, etc. Por isso que me convidaram para ir lá na Bigelow, me convidaram para trabalhar também lá na SpaceX, nos painéis da Dragon. Tinha uma equipe lá, tudo jovem. Eu cheguei lá, eu era o único cara de cabelo branco, né, assim, me senti meio estranho. Qual a média de idade aqui dessa turma? 25, 30 anos de idade. E quem me convidou para trabalhar na SpaceX foi o Garrett da minha turma, Garrett Reisman também.
Você vê, é bom você ter amigos espalhados Claro. em lugares, né? Assim, tem Exatamente. até uma É ter os música do contatos, é o Garth network, Brooks. né? É isso mesmo. É, É, Friends in Brooks, High Places. Isso, é isso mesmo.